Os direitos reprodutivos compreendem o direito básico de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre o número, o momento de ter filhos e de ter a informação e os meios para fazer isso. Esses direitos também perpassam a busca do pleno exercício da sexualidade e da reprodução humana, em uma perspectiva de igualdade e equidade nas relações pessoais e sociais. Olá! Hoje o tema do programa são os direitos reprodutivos e nós vamos conversar sobre isso com a professora Angelita Lima, que é coordenadora do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação e Informação da UFG. Olá, Angelita, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, professor Valdemar, olá, é um prazer estar aqui com vocês e discutir um tema que é muito importante para as mulheres, sobretudo para as mulheres brasileiras, mas é um tema mundial, tenho certeza que nos afeta a todas e a todos também, a todas as pessoas, e estou aqui para ver se eu posso contribuir um pouco com esse debate. Professora Angelita, que também faz pesquisas na área de gênero. Nós vamos conversar também com Valdemar Naves do Amaral, que é médico, ginecologista e obstetra e professor da Faculdade de Medicina aqui da UFG. Olá, Valdemar, muito obrigada pela presença. Boa tarde, Camila. Um prazer enorme estar com vocês, falando de saúde reprodutiva, saúde da mulher, tema de grande relevância no momento atual, onde as mudanças sociais provocaram mudanças também na forma de conduzir e nas posturas éticas frente ao casal que deseja ter filhos. Ok. Bom, para começar, falando inicialmente da disponibilidade de métodos contraceptivos, de informação às mulheres, às jovens, como que é essa disponibilidade na rede pública de saúde em relação a métodos contraceptivos e também a informação para as adolescentes, para jovens e para as mulheres? Doutor, eu queria que o senhor começasse. A contracepção que se pratica no dia a dia, ela é praticada nos ambulatórios de ginecologia da rede básica dos municípios. Goiânia também está envolvido nisso. O Hospital Universitário também pratica nos ambulatórios de contracepção ou de planejamento familiar. E lá se orienta a essas mulheres, após o atendimento básico da saúde da mulher, a forma de contracepção, e ela tem a opção de fazer a escolha livre de qual método é mais oportuno. E aí tem métodos de barreira, métodos hormoniais, né? Métodos comportamentais, métodos sintotérmicos, cada um com sua eficiência maior ou menor, e há que adaptar isso no formato daquela mulher, no formato da sua cultura, da sua religião. Isso tudo tem que ser envolvido no momento dessa avaliação. Ela é uma avaliação clínica, básica, clínica como sistema por inteiro, clínica ginecológica, e após a orientação de todos esses elementos para que ela possa, ao final, fazer a minha escolha. Professora, como é que a senhora avalia, principalmente a questão da informação a essas mulheres e do acesso a essas informações? Bom, a sorte é que a tecnologia está aí disponível, né? Mas não necessariamente nós podemos dizer que todas as mulheres, desde a sua adolescência, na sua formação, recebem as informações de forma adequada e de forma, como disse o professor, o doutor, a se tornar uma pessoa autônoma para tomar decisões sobre isso. Em geral, a decisão sobre o método, ela não necessariamente tem sido acompanhada do exercício da autonomia das mulheres. E a autonomia das mulheres para a escolha do método melhor para a sua saúde, tendo informações sobre aqueles que lhe fazem mal, porque existem informações importantes sobre isso, e mais ainda, e que não cabe somente à mulher, numa relação heterossexual, a contracepção. Cabe também ao parceiro homem. Desde o método de barreira camisinha, como outras possibilidades que envolvam o parceiro. Então, assim, um dos problemas que eu vejo é que é colocado sobre a mulher, desde a sua adolescência, todo o peso da contracepção,
todo o peso e responsabilidade sobre a gravidez, e isso obviamente vai ter impacto muito importante sobre a sua sexualidade, vai ter impacto muito importante sobre se ela vai fazer uma escolha com autonomia ou uma escolha de emergência, se ela vai fazer uma escolha considerada mais eficaz ou se ela vai fazer uma escolha mais próxima do seu corpo, do seu prazer. Ou seja, essa questão, geralmente a contracepção ela está descolada dessa discussão do prazer e da autonomia, o que é um problema, embora tenha um protocolo no Ministério da Saúde de distribuição, né, sobretudo de preservativos, né? Mas, por exemplo, a camisinha feminina, ela foi criada há quase 20 anos, se não me engano, não sei se o senhor tem informação, e ela é pouquíssimo utilizada, ela não foi utilizada, ela não foi popularizada, ela não foi estudada o suficiente para se tornar um instrumento a favor da autonomia das mulheres, né? Então, assim, são questões importantíssimas e que também, e é engraçado que toda vez que a gente começa a discutir direitos reprodutivos e sexualidade, a contracepção é o foco, né? E, na verdade, não é, né? A concepção é um pouco mais ampla, mas eu vou deixar para depois. O doutor quer complementar alguma coisa? A informação ou a desinformação realmente modifica o resultado, mas o ideal é que esse casal procure assistência e essa assistência é possível. Mas de regra geral, que se observa nos universitários, é que as mulheres chegando à adolescência, ela faz o uso da contracepção mais próxima, da amiga, da vizinha. É uma história e por isso as culturas mundiais são muito setorizadas, né? A contracepção mais comum na França não é a mais comum no Japão, que não é mais comum nas Américas. São totalmente diferentes por uma questão cultural, religiosa. Esse formato familiar de convivência leva a modificação nesse sentido. Nas Américas é muito comum o uso do contraceptivo hormonial, né? É o mais comum, disparadamente. E as meninas chegam na adolescência e como alguém usa muito próximo, ela acaba usando mesmo sem orientação. Ou então, que vai hoje com a história da internet, a parte eletrônica, acaba que ela tem acesso a tudo isso e faz também uso desse acesso para fazer automedicação. Que não é interessante, né? De maneira geral, o mais correto é que ela procure uma assistência que possa te fazer a melhor forma de avaliação clínica, avaliação sistemática e depois a ela ser orientação básica para que ela possa ser uma escolha. Ela e ele, claro. Uhum. Professora, a senhora falou da questão mais ampla, então eu já queria tocar na questão da sexualidade. Parece ainda um tabu na nossa sociedade falar da sexualidade e até mesmo ter orientações médicas que estejam ligadas à forma como você quer exercer essa sexualidade, a tratar qualquer tipo de problema. Como que a sexualidade está ligada aos direitos reprodutivos e qual a importância de se falar sobre essa temática? Bom, especificamente para as mulheres, o exercício da sexualidade, uma das primeiras barreiras é a maternidade, a possibilidade da sexualidade heterossexual, né? Porque quando nós falamos em sexualidades, nós estamos aí trabalhando ou convivendo, ou podendo conviver com diferentes formas de vivenciar a sexualidade. Nesse caso específico da contracepção, que envolve um homem e uma mulher, as meninas e as mulheres, ou as mulheres, exatamente pelo peso da maternidade, acabam tendo a sua sexualidade submetida, a sua sexualidade, o seu prazer, o seu corpo, submetidos à lógica da contracepção ou da não concepção, ou da concepção, ou seja, vai ter filho, não vai ter filho, né? E na verdade, quando nós falamos em direitos sexuais e reprodutivos, nós estamos falando de dois pontos importantes. Um é do direito de toda pessoa, seja mulher ou seja homem, de exercer livremente a sua sexualidade, seu prazer sexual, e o outro é o da ter autonomia sobre o seu corpo, sobretudo para as mulheres, porque a maternidade, ela tem um impacto importante no corpo das mulheres, e não só no corpo, na vida das mulheres, né? Quer dizer, na vida da mulher, se ela vai ter ou não vai ter filhos, inclusive o direito de decidir não ter filhos e não ser apontada na sociedade por ter optado por não ter filhos, né? Não é porque ela não pode, o corpo dela não pode gerar, porque ela não quer. Então, é uma questão bem mais complexa e que tem importância
fundamental no modo como essas mulheres, essas meninas e depois essas mulheres vão vivenciar as suas sexualidades, né? Infelizmente, nosso tempo do primeiro bloco chegou ao fim. A gente vai para um intervalo e continua debatendo esse tema no próximo bloco. O tema de hoje são os direitos reprodutivos. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Voltamos com Conexões de hoje, que está debatendo os direitos reprodutivos com a professora Angelita Lima, e também pesquisadora na área de gênero, e com Valdemar Naves do Amaral, médico ginecologista e professor da UFG. Bom, doutor, eu vou começar novamente com o senhor. Acho que uma das questões mais polêmicas quando se discute os direitos reprodutivos, a questão da autonomia da mulher sobre o próprio corpo, é o aborto. Atualmente na sociedade, quais são os tipos em que há permissão legal para se fazer o aborto? A interrupção de gravidez, ela acontece, observamos vários aspectos. Tem um aspecto científico, tem um aspecto cultural, um aspecto religioso e o aspecto da lei. A lei do nosso Código Civil, ela regulamenta, e isso já tem mais de 60 anos, que só em 2 condições a mulher teria autorização legal e não estaria, portanto, praticando um crime e não seria punida por isso. Se realizasse a interrupção de gravidez, o aborto, quando houvesse risco de vida materno, ou ela, ou o médico que praticasse, ou o profissional de saúde que praticasse o aborto não seria punido, ou quando aquela gravidez é produto de estupro, né? O estupro sobre 2 conceitos: uma relação sexual não autorizada, não desejada, e o estupro baseado na faixa etária, gravidez mesmo autorizada, mesmo desejada, abaixo dos 14 anos, pode ser considerado o produto como estupro. E então a lei permite isso. Veja que são coisas contraditórias, porque no outro aspecto a ciência vê essa condição de forma diferente. Na ciência, deve interromper a gravidez aquelas gestações onde você tenha risco materno e onde você tenha defeitos fetais que tornam aquele feto incompatível com a sobrevida. Então são defeitos letais, né? Algumas trissomias, alguns defeitos cromossomiais, alguns defeitos orgânicos, como a anencefalia, por exemplo, são condições letais. Então, esse diagnóstico pode ser feito no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses de gravidez. Não há indicação científica para esperar 9 meses para que aconteça o parto e ela se exponha a risco durante essa gravidez sem o benefício do filho. Então, a ciência tem um olhar diferente da lei. E a cultura e a religião têm outro olhar totalmente diferente nesse aspecto. Então, quando você fala em interrupção de gravidez e aborto, há que não ter um aspecto fechado, porque todos esses pontos têm que ser considerados. Na Faculdade de Medicina a gente tem uma comissão de interrupção de gravidez, lá há mais de 20 anos essa comissão funciona. E é baseado no aspecto primeiro científico, a ciência é o norte. Em seguida a orientação a esse casal, né? Depois do casal, se não está dentro do concebido pela lei, e a lei desse Código Civil são esses 2 critérios. Mas há 3 anos atrás o STF, Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que não será punido aquele que praticar a interrupção de gravidez para anencéfalos. Então nós temos hoje 3 critérios que no Brasil a lei permite a interrupção da gravidez. Fora isso, não há permissão. O que na comissão nós praticamos é uma avaliação científica, identificação de que aquela entidade é letal, aquela malformação é letal, não há benefício para a gravidez, e aí se pratica uma peça jurídica, solicita em juízo a interrupção, e de regra geral a gente teve um avanço nesses anos todos, é que do momento do desejo do casal, do entendimento daquele processo, até a autorização judicial, leva em média 7 dias. Porque no passado demorava uns 9 meses, às vezes o feto nascia, o recém-nascido vinha a termo, o feto vinha a termo e não havia decisão judicial. Hoje, né, são muito rápidos, tanto no sentido de liberar ou de não liberar, né? Então esse aspecto modificou. Então ser a favor ou contra há que definir momentos. Começa com ciência, passa pela cultura, pela religião daquele casal e passa com isso em direção à lei. E a lei é o último momento, porque de todos esses aspectos, o punitivo de risco é a lei, né? Se é ilegal, se praticado é ilegal, há crime, né? E aí quem praticou responde pelo crime. Bom, professora, apesar de ser crime como o doutor afirmou, milhares de mulheres fazem o aborto ilegal em clínicas clandestinas todos os anos e muitas acabam morrendo ou tendo complicações sérias. Apesar de ser ilegal, é uma escolha de muitas mulheres no momento em decidir não ter um filho. Certamente, enquanto nós estamos aqui discutindo nesses poucos minutos,
em algum lugar está sendo realizado um aborto clandestino, uma interrupção da gravidez de forma clandestina. E isso vulnerabiliza as mulheres, sobretudo as mulheres negras, pobres, né, que correm muito mais risco de vida, mas nós sabemos, as pesquisas apontam que as interrupções de gravidez ou os abortamentos são realizados em todas as classes sociais, e a OMS estima aí em torno de 1 milhão de abortos clandestinos realizados no Brasil, 20 milhões realizados no mundo. Há uma outra estimativa, mas a briga de número ela é menor, né, no aspecto dos impactos aí, mas que a cada 2 dias no Brasil uma mulher viria à morte ou morre em função de uma consequência da vulnerabilidade de um abortamento, uma interrupção de gravidez mal feita. Enfim, então a questão fundamental, são 3 questões fundamentais, aliás, são 2 questões de princípios fundamentais. O direito da mulher de decidir sobre continuar ou não essa gravidez, que não tem nada a ver com eu sou contra ou a favor ao aborto. Esse debate sou contra ou a favor, ele é um desvio da questão fundamental do corpo do outro, que esse outro é uma mulher que está legislado de forma que torna crime uma decisão que ela venha tomar. Por isso, a quantidade absurda de abortos clandestinos realizados no Brasil, né? E isso é um problema de saúde pública que vai culminar quando não termina em morte, que é a tragédia, né? Não é só uma tragédia, mas é uma questão social, é uma tragédia, é uma questão social de grande importância, tem sequelas no sistema de saúde e tem uma consequência importante, que é o modo como o próprio sistema de saúde lida com essa mulher que vem para o sistema ser atendida em função de uma interrupção de gravidez, que são o que a gente chama hoje de aspectos da violência ou dos abusos contra as mulheres no campo do atendimento obstétrico, né? Então, existem consequências importantes e o fundamental aí é que a lei criminaliza. Porque se não fosse crime, nós estivéssemos apenas no debate, nos aspectos que o professor apontou, culturais, religiosos, nós estaríamos fazendo um debate de alto nível, discutindo concepções, mas não interferindo no direito, na autonomia e nem colaborando com a violência contra a mulher. Mas como ela é feita a partir da lei, que criminaliza, nós necessariamente, todo o debate sobre o aborto vai para a polarização entre ser contra e a favor, que não resolve nada. Nós estamos aqui, né, debatendo e isso está acontecendo ali fora, talvez perto das casas de muitas pessoas que estão aqui. Além de, então isso só aumenta a violência contra a mulher e na verdade não contribui em absolutamente nada para digamos assim, um avanço cultural nessa discussão da autonomia das mulheres. Eu acho que é um tema fundamental e eu sempre digo que aborto é um tema que não devia ser pauta de campanha eleitoral, não devia ser discutido durante eleições, porque ele é sempre mal utilizado e sempre quem perdem são as mulheres. As mulheres perdem toda vez que o debate ele se dá nesse campo das disputas ideológicas e políticas, porque são sempre grupos que têm interesses específicos. Nós devemos fazer esse debate, mas nós devemos principalmente, mas ele vai avançar, sobretudo quando isso não estiver no campo da criminalização. Vou ter que interromper novamente. Bom, a gente vai para o nosso último intervalo e volta com o final desse debate a respeito dos direitos reprodutivos no Brasil. Voltamos com Conexões de hoje. Estamos no último bloco desse debate que trata dos direitos reprodutivos. Nós estamos conversando com a professora Angelita Lima, que é coordenadora do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação e Informação da UFG, e também com Valdemar Naves do Amaral, que é médico ginecologista e obstetra e também professor da Faculdade de Medicina da UFG. Angelita,
A gente falou no final a respeito da questão da interrupção da gravidez, do aborto. Você acredita que a legalização poderia reduzir danos em relação ao sistema de saúde, aos danos causados por esse ato que é considerado ilegal, que muitas vezes é feito de forma danosa à saúde da mulher? Isso poderia ser minimizado pela legalização, como já aconteceu em outros países, como o exemplo do Uruguai? Antes de responder a sua pergunta, Camila, eu quero dizer que nós do movimento feminista, a rede feminista, nós nunca tratamos os direitos reprodutivos separados dos direitos sexuais. Então a gente sempre diz direitos sexuais e reprodutivos por causa exatamente disso. Não se separa a questão da maternidade, do corpo que reproduz, da sexualidade, que isso é muito danoso para as mulheres. Então assim, e certamente essa separação que pode se dar no campo da ciência, talvez, ela tem colaborado para manter os tabus, manter a ciência separada do que a vida real das pessoas, como as pessoas enfrentam, né? E como que a sexualidade e as questões reprodutivas estão tão intercaladas, né? Fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, dos nossos amores, dos nossos desamores, das violências que sofremos ou cometemos, enfim, né? São dois temas que são inseparáveis para nós, né? E eu não tenho dúvida que a descriminalização, ela é um redutor de danos. E reduzir danos aqui significa salvar vidas. Reduzir danos significa a morbidade das mulheres, ou seja, o adoecimento ser menor, né? Porque já não basta o sofrimento da condição em que se tem uma gravidez não desejada. Seja por violência sexual, seja por uma falha do método contraceptivo, enfim, seja lá qual for, se a gravidez é indesejada, ela vai produzir já um sofrimento. E ao produzir esse sofrimento, o processo de interrupção acompanhado da criminalização, com certeza todas as outras consequências, a morte, a morbidade, o sofrimento, a depressão e tudo mais que vai sobrecarregar inclusive o sistema de saúde depois, mas vai impactar as pessoas, nas famílias, né? As outras pessoas que convivem com essa mulher, tudo isso com certeza a gente pode chamar que é o campo da redução de danos, e onde já houve redução. Eu estive em Cuba recentemente, conversei com muitas mulheres sobre isso, quer dizer, sobre o quanto isso contribuiu para a autonomia das mulheres em Cuba. E assim, Cuba hoje é o primeiro país que conseguiu interromper a transmissão de HIV no nascimento. Então assim, a autonomia das mulheres, ela passa por aí certamente, e isso é importante. Então a redução de danos, não há discussão em relação a isso. Doutor, queria ouvir a sua opinião também em relação a isso. Como que o senhor encara essa questão da descriminalização em relação mesmo à questão da saúde pública? O que é interessante observando o atendimento na urgência dessas mulheres é que na década de 80 a maior causa de mortalidade materna em Goiás e no Brasil era por infecção por aborto. Hoje não é mais essa causa, né? Nas maternidades públicas e privadas as mulheres ainda morrem, mas morrem muito menos que há 20 anos atrás. E morrem porque mudou o modus operandi, a forma de abortar. Esse aborto clandestino, ele ficou diferente, o abortamento doméstico mudou. Usava o talho de mamona, agulha de tricô, sono contaminada, coisas contaminadas na cavidade ginecológica trazia infecção, e elas morriam muito mais por infecção, né? Havia a perda da gravidez e morriam por isso, com 18 anos, 15 anos. Toda maternidade pública tinha uma enfermaria só para abortamento infectado. Hoje não tem mais, mas estão todos livres disso. Então, porque mudou o modus operandi, elas morrem menos, deixam sequelas emocionais, sequelas ginecológicas, orgânicas, isso existem, né? Mas elas hoje morrem menos. O aspecto passa por uma coisa mais ampla que chama educação sexual. A educação é a coisa mais importante, a nosso ver, na infância e na adolescência, porque as mulheres pegam não só problemas da maternidade insegura. Então, para ter uma boa atividade sexual, tem que ter sexo seguro e maternidade segura, né? No momento indesejado por ela ou pelo casal. E a falta da educação sexual traz infecções importantes na vida dessa mulher, que vai dar gravidez na trompa, vai dar também perda de trompa, alteração reprodutiva importante, né? Então são momentos
que há que implantar isso. E a educação sexual passa por uma informação sobre contracepção, sobre sexualidade, esse conjunto de ações que não são ditas a eles na infância, ou são pouco ditas. E chegou a fase do adolescente, onde os hormônios estimulam muito todo o equipamento sexual, e ela vai ter sexo, ele vai ter sexo, né? E pouca informação e muito desejo, né? Na fase adolescente tem muito hormônio, um equipamento sexual pronto para atuar. Então essa relação tem que ser entendida lá atrás. A prevenção tem que ser feita na infância, a nosso ver. E nessa caminhada passa também pelos métodos de planejamento da reprodução assistida, que se aplica a essas mulheres que tiveram abortamento, não morreram, mas tiveram as suas trompas prejudicadas, seu útero prejudicado, perderam trompas. E as mulheres que mesmo não abortaram, pegaram os 14 anos de idade na primeira relação sexual, uma infecção por clamídia, destruiu a sua trompa, ela também ficou estéril. Essas mulheres hoje carregam uma necessidade da reprodução com grandes limitações. E a reprodução assistida cresceu muito nesse aspecto, no aspecto tanto de dar a ela o filho com chance grande de gravidez, 2 vezes mais que o índice natural. A tecnologia avançou demais nesse aspecto. E no Brasil, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu resoluções importantes que também avançaram nesse aspecto, dando proteção ao casal homoafetivo, dando proteção à guarda de material biológico pós-mortem, dando proteção à mulher que passa dos 35 anos, deseja gravidez, se no passado havia uma limitação técnica, e hoje há uma deliberação positiva para isso, dando a ela autonomia mesmo depois dos 35, 40 anos, 50 anos, se ela deseja ter e ela tem condição biológica para isso, ela pode, né? Então, seguindo o preceito da ciência, que se você deseja e você tem condições biológicas, então você pode, né? Então a ciência não pode ser impeditiva. E a preocupação do aborto permeia todos esses momentos, né? Então, a nosso ver, tudo isso tem que ser feito lá na infância. O governo federal, os governos municipais, estaduais e toda iniciativa privada tem que investir em educação sexual na infância, educação alimentar na infância. O que complica a vida das mulheres e dos homens são falhas nesses 2 momentos. O que mais mata o ser humano hoje é a alteração alimentar, né? A pessoa que come correto vai viver 100 anos. Quem come errado, pão de queijo, bolacha, pamonha e pizza, vai viver 60 anos. A diferença do certo para o errado é de 40 anos. E a diferença é ser feliz na sexualidade. Ter maternidade segura, o filho que ele deseja, passa por isso. Se essa mulher está preparada, está consciente, conhecimento técnico sobre isso, e esse menino também está preparado, eles vão fazer a coisa certa, porque foram treinados para isso. A infância é o momento da intervenção. E se eu faço isso lá, eu não vou ter o abortamento, praticamente. Claro que vai ter um ou outro, mas se eu tenho essa atividade no momento de prevenção, eu vou ter, tudo isso perde a importância. Como mudou a importância da mortalidade, né? Os anos fizeram com que as mulheres não morressem tanto, morrem, mas morrem muito menos. Eu vivi a morte dos anos 80, a morte dessas mulheres. Morriam muitas, mas eram muitas, de 15 a 20 anos. Todo dia tinham 2, 3 morrendo nas maternidades públicas, de cada maternidade, né? Hoje eles sumiram, não existe mais isso, né? Por aborto infectado. Então, eu acho que a nossa ação, de todo esse sentido, é falar do que a professora comentou o tempo inteiro, que é da sexualidade, tem que ser sexo seguro, da maternidade e da paternidade, tem que ser uma maternidade segura, paternidade segura, e tudo isso remete à infância. A infância é o ponto onde você consegue mudanças, né? Ninguém não vai grandes mudanças. Concordo plenamente, mas assim, certamente a criminalização do aborto não interfere em absolutamente nada na mudança desse quadro. Ela, na verdade, a criminalização, ela impede esse avanço mais rapidamente, né? Nós continuamos tendo abortamentos clandestinos, de forma clandestina. O meu entendimento é que se eu consigo mudar a alimentação da menina e do menino aos 5 anos de idade, ela muda o pai e mãe. Se eu consigo orientar para ela sobre a vida sexual correta, né? Maternidade segura, o sexo não tem nada melhor no mundo do que sexo, não tem nada mais prazeroso do mundo do que sexo, né? E o sexo vem para dar prazer, né? Mas se ele traz algum dor, já estão sob a lei. Não, aí eu estou dizendo assim, nós temos que trabalhar na vida com prevenção. O que está aí nós temos que cuidar, né? E tem que cuidar e tal. Agora, se eu faço isso, deixa de ter crime, não vai ter crime. As pessoas não vão engravidar, não vai ter insegurança nem na sexualidade, nem insegurança na maternidade, nem na paternidade, né? Porque senão a gente fica exatamente enxugando o gelo, né? Isso não acaba nunca. Eu trabalho na maternidade do HC, e lá tem gente todos os dias. Todo dia tem mulher abortando, né? Mudou só o modus operandi. E elas não morrem mais, abortam e vão para casa no mesmo dia, né? Mas elas não poderiam abortar legalmente?
de forma segura? Mas eu não concordo com esse modelo. Eu acho que é preciso... Eu vou ficar enxugando gelo. Vou ficar enxugando gelo. A meu ver, nós temos que trabalhar em coisas que fazem mudanças. É como eu chegar para o infartado e dizer para ele, olha, você não tem que parar de comer pão de queijo, bolacha, pão e pizza, que esse fator obstrui a sua coronária. Aí ele para durante 15 dias. No 16º ele volta a comer tudo de novo. Por quê? Porque a formação dele, lá de trás, a moralidade alimentar dele, ela é da infância. E ele então volta a comer tudo de novo, infarta de novo e morre. Morre de abortamento de infarto do Brasil é goiano, porque a comida goiana é altamente infartável. E aí eu tenho que trabalhar na infância, senão eu não vou continuar enxugando o gelo dos infartados, como vou ficar enxugando o gelo dos abortamentos. Bom, o tempo infelizmente estourou, é um tema que a gente provavelmente vai voltar a discutir. A gente teria mais indagações e mais coisas para falar, mas infelizmente nosso tempo é curto. Queria agradecer, professor Valdemar, pela sua presença, também professora Angelita, muito obrigada. E a gente com certeza vai voltar nesse tema, já era um desejo do Conexões debater esse tema e a gente com certeza vai convidá-los novamente para um debate. Certo. Bom, e você também pode ser um participante do Conexões, mandando sugestões de pauta, perguntas ou mesmo críticas para o e-mail do Conexões, ou então para as redes sociais, no Facebook ou no Twitter. No e-mail, você manda para o jornalismo@tvufg.org.br. Eu vou te esperar na próxima terça-feira, mas enquanto isso você pode assistir a todos os debates do Conexões no blog do programa. Uma ótima semana para você e até terça-feira.